Olá, queridos estudantes do Dominantes Online. Professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar um pouco sobre a Igreja Católica na Idade Média. Temos aqui uma arte muito interessante onde nobres se curvam perante ao Papa. Podemos dizer, pessoal, que a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Idade Média. É lógico que isso não foi de uma hora para outra, e além disso há oscilações. A Idade Média é um período muito longo. Mas durante boa parte desse período, o Papa vai ter um poder, bem consolidado, e a Igreja Católica é um poder bem consolidado perante a Europa medieval. E como que foram os primeiros passos para a Igreja Católica se tornar muito forte? Tem a ver aí com o colapso romano. A Europa vai ficar bem dividida entre os reinos bárbaros, já comentamos isso, após a queda do Império Romano Ocidental. E aí a Igreja Católica ela vai agir como um órgão centralizador no continente. E na medida que o cristianismo vai se consolidando, o Papa vai tendo poderes cada vez maiores. A Igreja Católica vai fazer a unidade espiritual da Europa medieval. O Império Romano agia como órgão centralizador da Europa. Então o Império Romano dominava e controlava quase toda a Europa. Com o colapso do Império Romano e a completa fragmentação europeia, os europeus vão procurar alguma forma de unidade e vão encontrar a unidade espiritual na Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela se fortalece muito após o colapso romano. Bem, e a Igreja vai empreender, a Igreja Católica, ela vai empreender uma campanha muito forte contra as chamadas heresias. Ou seja, o que é uma heresia? Qualquer crença que tivesse diferenças em relação às ideias oficiais do catolicismo, mesmo que essas ideias fossem cristãs. Então, desde o Constantino, o famoso imperador romano, que é um dos grandes responsáveis também pela força da Igreja Católica, permitiu a liberdade de culto ao cristianismo, foi batizado no leito de morte. O Constantino vai organizar o Concílio de Nicéia, que vai estabelecer vários dogmas oficiais da Igreja Católica que deveriam ser seguidos, e vamos ter também concílios posteriores. E qualquer um que tivesse crenças diferentes das crenças oficiais iria ser perseguido. Isso foi muito recorrente, pessoal, durante toda a Idade Média, uma perseguição muito forte, e durante parte da Idade Moderna. Duas heresias muito famosas, a heresia ariana, que não tem a ver com a questão do nazismo alemão, do povo superior ariano, que o Hitler vai usar. Aqui os arianos heréticos vêm de um padre egípcio chamado Arius, que vai dizer que Jesus é filho de Deus, mas ele não é completamente divino, não é Deus. E isso vai bater de frente com a ideia católica da Santíssima Trindade. Essa é uma discussão muito forte dentro da teologia cristã, porque a Igreja Católica, somente a Igreja Católica Romana, vai defender a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde Jesus seria também Deus. Mas isso, os críticos da Santíssima Trindade vão argumentar que isso fere o monoteísmo, a crença em um só Deus. Como que você pode ter, seria três deuses então? Então essa é uma discussão bem interessante, bem complexa. E os arianos, uma heresia muito forte. Acredita-se inclusive que o Isaac Newton, que é muito religioso, o Isaac Newton tem um pensamento religioso muito próximo dos arianos, que vão ser brutalmente perseguidos. E os cátaros, na França e parte da Itália. Inclusive a igreja vai organizar uma cruzada contra os cátaros. Os cátaros são muito críticos do mundo físico, vão dizer que o mundo físico é muito pecaminoso e que Deus é uma ideia de completo espírito. Então, as ideias dos cátaros vai bater também de frente com a ideologia oficial, o dogma oficial da igreja. Foram várias heresias, pessoal, ao longo da história, e elas foram brutalmente combatidas. E aí um dos exemplos também de combate às heresias é o surgimento da Inquisição. Mas a Inquisição ela vai bem para a parte final da Idade Média e início da Idade Moderna, ok? Que seria um órgão responsável por perseguir os pecadores e heréticos. Então é um exemplo aí da força da Igreja Católica. Temos aqui uma arte em vitral, clássica medieval, dentro das igrejas. Aqui da igreja de Troyes, na França. Bem,
A igreja, com o apoio de vários líderes europeus, vai receber e conquistar grande quantidade de terras, se tornando a maior senhora feudal. Então a igreja vai ter uma quantidade enorme de terras. Nós vamos ver, na aula de feudalismo, a importância, a terra era o padrão de riqueza na Idade Média. Porém, a própria igreja, como já falamos das heresias e falamos também na aula sobre o Império Bizantino, ela vai ter divisões internas muito fortes. Em 1054 temos o Grande Cisma, que é o rompimento da Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, que tem também diferenças. São os dois principais ramos da Igreja Católica até hoje. Interessante, tivemos alguns momentos de muita confusão em relação à Igreja, aos papas. No século XIV, por exemplo, entre 1309 e 1378, os papas vão viver na cidade de Avignon, sendo influenciados pela coroa francesa. Há sempre essa relação entre igreja e poder político, os reis. E entre 1378 e 1418, dois papas vão disputar o poder simultaneamente. O papado em Avignon e o papado em Roma, sendo aí a linha romana vai acabar vitoriosa. No final da Idade Média, pessoal, para o início da Idade Moderna, a Igreja Católica começa a perder um pouco o seu poder, vai perdendo gradativamente. Nós vamos ter em 1517 aí a Reforma Protestante do Lutero, e também vamos ter a ascensão do absolutismo, onde agora os reis eles vão procurar até rivalizar de poder em relação à Igreja. E nós vamos ver isso nas respectivas aulas de Reforma Protestante e de Estado Moderno Absolutista. Bem, espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos e até a próxima aula.